Queridos, nós vamos então ouvir a palavra de Deus em Mateus no capítulo 4. Mateus no capítulo 4, do versículo 12 em diante. Versículo 12 até o versículo 25. Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 25, diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra poderosa e que pode encher o nosso coração de graça nessa noite. Queridos, eu estive lendo essa mensagem, essa palavra, durante toda a semana, e uma pergunta surgiu no meu coração que eu queria fazer para você e queria tentar, através da palavra de Deus, dar a resposta para essa questão tão profunda, tão especial. Queridos, você já parou para se perguntar por que é que tudo que Jesus fez deu certo? Por que a vida de Jesus inteira deu certo? Todos os seus feitos, todas as suas palavras, todas as suas atitudes, seu comportamento. A gente não vê um senão na pessoa de Jesus. A gente não vê nenhum defeito nele. É claro que ele não tinha pecados, mas como homem, toda a sua trajetória foi maravilhosa, foi poderosa. Por que a vida de Jesus deu certo? Se a gente conseguir responder essa pergunta, isso vai sinalizar para nós por que a nossa vida dá errado e vai nos colocar no eixo, vai nos colocar alinhados com a vontade do Pai, manifesta em Cristo Jesus, porque o plano de Deus também é que a nossa vida dê certo. É que a nossa vida funcione do jeito de Deus, para a glória de Deus, para a nossa satisfação, para a nossa realização plena e completa no Senhor, já aqui, então, nessa vida. Então, queridos, por que a vida de Jesus deu certo? Eu sei, queridos, que se a gente olhar para esse texto, a gente vai entender que a vida de Jesus deu certo, porque Jesus seguia verdades absolutas, ele seguiu a vontade do Pai. Ele fez a vontade de Deus em tudo e em todas as coisas. Tanto que no último dia da sua vida na terra, ou melhor, no último dia da sua vida antes da morte, Jesus orou: Pai, consumada está a obra que me deste para fazer. Consumada está a obra, ou seja, eu fiz tudo de acordo com a tua vontade, eu fiz tudo de acordo com o seu plano, e está tudo certo, está dando tudo certo, porque tudo foi feito do jeito que o Senhor mandou. E é interessante que esse é um absoluto maravilhoso para a nossa vida. Nós devemos perseguir esse absoluto. Fazer a vontade de Deus em todas as questões da nossa vida. Mas por que é tão difícil seguir coisas absolutas ou seguir verdades absolutas? É interessante que nós vivemos num mundo em que as pessoas têm jogado as verdades absolutas fora. Por quê?
Por que viver dentro daquilo que é relativo, ou seja, eu faço a minha verdade absoluta. Absoluto é aquilo que eu gosto, absoluto é aquilo que eu quero, absoluto é aquilo que eu decido, absoluto é aquilo que me dá prazer, absoluto para mim é aquilo que é do meu interesse, absoluto é aquilo que para mim tem a ver com as minhas questões. Então, queridos, é muito séria essa questão na nossa vida. Por que a gente tem tanta dificuldade em seguir os absolutos e as verdades de Deus e os princípios da palavra? Porque nós gostamos do que é relativo. Porque a nossa natureza pecaminosa faz isso conosco. Nós não gostamos de coisas absolutas, nós gostamos de relativizar a verdade. Então, quando um crente diz para mim assim, pastor Manuel, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim, é porque ele já está relativizando, ele já não está aceitando a verdade como um todo, ele já não está aceitando a verdade como um absoluto na sua vida, não está aceitando a Bíblia como um absoluto na sua história, como uma realidade onde não dá para correr, aquilo ali não tem meio termo. Então, queridos, nós gostamos de coisas relativas, nós gostamos de torcer a verdade ao nosso bel prazer, de torcer a verdade para que a gente tenha lucro, torcer a verdade para que a gente saia ganhando, torcer a verdade para que a gente saia por cima da carne seca, torcer a verdade, a gente quer relativizar a verdade. Mas, queridos, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. O diabo fez isso com os nossos primeiros pais, enganou os nossos primeiros pais, eles relativizaram a verdade, quando o diabo disse, não foi assim que Deus disse que haveria de ser, não foi assim. É interessante que o diabo joga uma dúvida para relativizarmos a verdade, e aí quando você torna aquele absoluto relativo na sua história, na sua vida, você já não está mais comprometido com a verdade. E se você não está comprometido com a verdade, a sua vida tem tudo para dar errado. A sua vida tem tudo para ser um desastre. Jesus era alguém comprometido com a verdade. É interessante, irmãos, que esse texto aqui, que parece um relato histórico somente, de uma parte pequena da história e da vida de Jesus, vai mostrar para nós por que a vida de Jesus deu certo. Por que os absolutos de Deus eram importantes para Jesus. Por que o homem Jesus caminhou assim, ungido pelo Espírito Santo, seguindo a vontade de Deus? A primeira coisa que o texto vai nos ensinar, irmãos, é que Jesus deu certo porque ele viveu em cumprimento à palavra de Deus. Tudo que a Bíblia disse a respeito dele, ele cumpriu. Ele mudou até de endereço, o texto diz que ele mudou até de endereço para cumprir a palavra de Deus, as profecias a seu respeito. O versículo 12 diz assim, porém Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Quer dizer, Jesus viveu em cumprimento ao plano e ao projeto que Deus tinha para ele. A vida de Jesus já estava toda descrita no Velho Testamento. Tudo que haveria de acontecer, seu nascimento, seu martírio, sua morte, sua ressurreição, tudo no Velho Testamento. Ele era uma vida descrita na palavra, para que ele pudesse viver. Ele tinha um programa para viver, ele tinha um programa para estabelecer na terra, para que Deus fosse glorificado e para que o plano de salvação enchesse o mundo e para que os homens fossem atingidos por essa graça. Então Jesus não abriu mão desse absoluto de Deus. Eu vou viver aquilo que está escrito a meu respeito no livro de Deus, na palavra de Deus, no plano de Deus para mim. Então a história de Jesus deu certo porque ele não deixou de cumprir nada do que Deus escreveu a respeito dele. Então, querido, você pode pensar assim, mas Deus não escreveu nada a meu respeito na Bíblia. Irmãos, a Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia diz, no Salmo 139, do versículo 13 em diante, o salmista fica extasiado quando declara assim, eu fico maravilhado, porque eu ainda não tinha nem sido gerado completamente no ventre da minha mãe, eu estava sendo ainda entretecido no ventre da minha mãe, e o Senhor já tinha escrito todos os meus dias, já tinha contado todos os meus dias, escrito os meus dias no seu livro, quando nenhum deles havia ainda. Então tem ou não tem uma história de Deus escrita para nós, que nós precisamos descobrir, um projeto de Deus para nós que nós precisamos descobrir. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual para isso. Então, quando o homem entra em contato com
com a salvação quando Deus nos salva, quando Deus nos busca, quando Deus nos acha, quando Deus nos encontra, quando Deus se revela a nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque Ele vai começar a revelar toda a nossa história, Ele vai começar a dizer tudo a nosso respeito. Quem nós somos, para que servimos, por que nascemos, que peça-chave nós somos nessa engrenagem maravilhosa que é o reino de Deus, em que detalhes nós nos encaixamos, qual é o propósito de Deus, qual é o desígnio de Deus, qual é o chamado de Deus, qual é o meu ministério, quais são os meus dons, para que a minha família vai servir, com que propósito Deus vai me dar filhos, com que propósito eu vou ter netos, com que propósito a minha vida vai ter 30, 40, 50, 60 ou 100 anos. Está tudo escrito na palavra de Deus, mas eu preciso me interessar por isso. Mas se eu começar a relativizar a verdade, eu vou começar a sair pela tangente e vou viver uma vida no paralelo, que é o que muita gente vive. E o que é triste é ver crentes que foram salvos, alcançados por Jesus, a vida deles foi paga na cruz, foram comprados do mundo, do pecado e do diabo por um alto preço, custou o sangue de Jesus, mas ainda assim eles não se interessam pelo plano e pelo projeto de Deus. Eles têm um plano todo pessoal, eles acham que podem dar conselhos para Deus, eles acham que podem dar palpite para Deus, eles acham que podem ensinar Deus a ser Deus. Irmãos, Deus é Deus e Ele é capaz de reger a nossa vida, Ele é capaz de reger a nossa história. Jesus entendia isso. Jesus veio para cumprir cabalmente o projeto do Pai. Por isso que Jesus foi uma pessoa plenamente realizada, realizado como homem, realizado como servo, realizado como filho, realizado como cidadão, realizado em todas as áreas da sua vida. Tudo que foi proposto por Deus na história de Jesus foi cumprido por Ele, sem escapar nenhum i, nenhum tio, de toda a lei, de todos os mandamentos, de todo o Velho Testamento, de todas as profecias. Jesus viveu para cumprir o projeto de Deus. Nesse pequeno pedaço da Bíblia, Jesus muda de endereço para que a palavra de Deus se cumprisse a respeito dele. Agora, por que Jesus mudou de endereço? Porque ele era conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o levava. Então o Espírito Santo mostrou a hora de mudar de endereço. Agora é hora de cumprir aquela palavra. E o Espírito Santo soprava sobre Jesus e o conduzia, e Jesus ia fazendo a vontade do Pai. Não é maravilhoso, irmãos? O mesmo Espírito que Deus fez habitar em Jesus, que estava sobre Jesus e em Jesus, é o mesmo Espírito que Deus fez habitar em mim e em você. Os crentes não são pessoas que precisam ficar assim, como cegos, às apalpadelas, procurando a saída de um lugar da vida. Queridos, nós temos direção segura. O Espírito Santo nos ensina na palavra, Deus nos conduz. Isso é uma realidade espiritual, é sobrenatural isso. Quem não conhece a Deus não entende isso. Mas se você conhece a Jesus, se você conhece a palavra, se você conhece as verdades de Deus, se as verdades de Deus são absolutas para você, se você não fica relativizando a verdade, se você não fica tentando alterar a verdade, dizendo não é bem assim, mas os absolutos e as verdades de Deus são aquilo que norteiam a sua história, com toda certeza você vai poder chegar no final da sua vida e dizer, e orar como Jesus orou: Pai, consumada está a obra que o Senhor me deste para fazer. Pai, consumada está a obra que o Senhor entregou na minha mão. Minha vida cumpriu cabalmente, totalmente o projeto que o Senhor tinha para mim. Então abra o coração para isso. Esse é o segredo da felicidade. Nós não conseguimos nos fazer felizes, nós não conseguimos nos fazer realizados. Nada do que a gente sonha ou do que a gente é capaz de fazer nessa vida pode nos realizar sozinhos. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus, a história que Deus escreveu para nós, para que nós vivêssemos, essa sim é que é capaz de nos fazer felizes, de nos fazer realizados, de nos fazer plenos. É ela que essa história que a gente não precisa relativizar. Essa é a nossa verdade, é isso que nós somos, e nela nós estamos completos. Um homem não é completo quando casa, ou quando tem filhos, ou quando conquista dinheiro, ou quando conquista bens. Um homem é completo, uma mulher é completa, um servo de Deus é completo quando ele descobre a que veio, por que nasceu, qual é o propósito da sua vida e que planos tremendos Deus tem para realizar através da vida de cada crente, de cada servo. Queridos, Deus não nos salvou somente para encher o céu. O céu já é cheio de seres que a gente até desconhece, que a gente nunca viu. O céu vai ser uma tremenda surpresa para nós.
Então Deus não precisa encher o céu que está vazio, queridos. O céu já é cheio. Deus não nos salvou para encher o céu. Deus nos salvou para cumprir um propósito. A Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e as vossas orações sejam respondidas com sim, quando feitas em nome de Jesus. Até as nossas orações estão atreladas a esse propósito. Eu não sei se você já viveu tempos de orações frustradas. Eu já passei por isso. E quando é que as orações dos crentes são frustradas? Em primeiro lugar, quando não é o tempo de Deus respondê-las, não é aquilo. E se não é o tempo de Deus respondê-las, é porque a agenda de Deus para a oração não era aquela, a agenda de Deus era outra. Então a gente precisa começar a descobrir qual é a agenda de Deus. Porque a gente resume a nossa vida de oração e a nossa vida de comunhão com Deus naqueles problemas que odiernamente a gente identifica na nossa sociedade, na nossa vida comum, como indivíduos. Mas, queridos, já que a nossa fonte é Deus, e já que Ele é o nosso Senhor, e já que é Ele que controla a nossa vida, Ele também é a nossa fonte de intercessão. Que pedidos, que orações, que intercessões será que estão no coração de Deus agora, para Deus responder com sim enquanto você orar? E eu vou dizer quais são essas orações. São as orações que tornam de fácil cumprimento. São as orações que tornam evidentes o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito e o cumprimento daquela história que Deus escreveu para você. O que é importante orar nesse mundo não é o que está alarmando todo mundo. O que é importante orar nesse mundo, nesse momento, é qual é a vontade de Deus para a minha vida, para nesse momento eu cumprir o meu chamado, o meu propósito, para eu viver segundo a agenda de Deus. A vida de Jesus deu certo porque ele viveu segundo a agenda do Pai, ou seja, ele cumpriu as palavras que a Bíblia dizia a seu respeito. Então abra o seu coração para isso. Em primeiro lugar é isso. Foi por isso que a história de Jesus deu certo. Ele era uma vida em cumprimento à vontade de Deus. Eu gosto daquele texto em João, no capítulo 14, do versículo 21 e 23, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Querido, a manifestação da bondade de Deus, da vontade de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, acontece na nossa história quando nós desejamos cumprir uma agenda de Deus. Você precisa jogar a sua agenda fora, rasgá-la e buscar a agenda de Jesus para você. O que será que Deus quer realizar com você e através de você nesse tempo? O que será que Deus escreveu na sua história para você? No livro santo dele a seu respeito. Ele está muito ansioso para te revelar isso, mas você precisa ter o desejo de buscá-lo para ele falar ao seu coração. Deus só vai dar conhecimento da sua aliança para aqueles que são íntimos, para aqueles que são chegados, para gente que tem interesse real na vontade de Deus, para aquele que tem interesse real em cumprir o seu propósito, cumprir o seu sonho, em fazer a vontade do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós estamos num tempo em que a manifestação de Jesus se faz muito necessária e muito urgente. E nós entendemos que a manifestação de Jesus é através da igreja, mas de uma igreja que ora com sabedoria. Senhor, o que o Senhor quer fazer conosco como igreja nesse tempo? Qual é o plano do Senhor para nós nesse tempo? Que projetos o Senhor tem para nós nesse tempo? Como nós damos andamento no seu reino nesse tempo difícil de pandemia no mundo e no Brasil? Como, Senhor? Essa é a maneira sábia de orar, é a maneira sábia de buscar a Deus. Jesus teve uma vida que deu certo, irmãos, porque Jesus vivia pelos absolutos do Pai, pela vontade do Pai. Ele não relativizava a verdade, ele queria viver plenamente e viveu plenamente o sonho de Deus para ele. O texto diz mais. O texto diz, irmãos, que Jesus não abriu mão de ser aquilo que foi chamado para ser. Jesus viveu em cumprimento à vontade do Pai, ele seguiu a agenda de Deus direitinho, e ele não inventou história, porque às vezes a gente inventa história para nós, né? Se você ler os últimos versículos do Salmo 139, que é lá onde Deus diz que tem uma história escrita para nós vivermos, nos últimos versículos, nos 2 últimos versículos, Davi ora assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador e eu sou especialista em inventar uma história no paralelo para mim. Sou especialista em querer fazer alguma coisa que não está na sua vontade. E às vezes a gente é cheio de boa vontade e cheio de boas intenções. Mas agora eu quero citar um ditado, não é um versículo, não está escrito na Bíblia. É um ditado que diz assim, que de boa intenção o inferno está cheio. E está cheio mesmo, porque boa intenção não é a vontade de Deus. Às vezes você tenciona fazer uma coisa boa, às vezes você deseja fazer uma coisa boa, mas aquilo não é a vontade de Deus. E até coisa boa, fora do tempo de Deus, fora da vontade de Deus, se torna um grande problema para nós. E não é assim que nós vivemos? A gente não quer soltar as rédeas da própria vida e deixa de ser e de fazer aquilo que Deus quer que seja feito para fazer aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que nós achamos importante. Jesus não inventou moda, Jesus não foi tomado por nenhuma fantasia da sua mente e da sua cabeça. Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele veio para ser a luz do mundo, e ele foi isso. O texto diz assim: o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é maravilhoso isso, irmãos? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, é a luz que vinda ao mundo. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz isso. Jesus é a luz do mundo, e é a luz que vinda ao mundo, ele é capaz de iluminar todo homem. E Jesus veio para fazer isso. Quem tinha um contato com Jesus, com a pessoa de Jesus, ou passava por Jesus, ou Jesus passava por ele, a luz dos céus, a luz de Deus, a luz de Cristo, iluminava essa pessoa. A sua história era completamente mudada, a sua vida era completamente alterada. Deus é maravilhoso. Jesus veio cumprir o propósito. Jesus veio iluminar para os homens o caminho do céu. Jesus declarou isso com as suas palavras e com a sua vida, declarou com os seus feitos, com os seus atos poderosos, mas ele também pregou a respeito disso, porque ele declarou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É interessante que o texto inicia com uma notícia triste. O texto no versículo 12 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Quem era João? É o João Batista, não é o João Evangelista, é o João Batista. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor e pregar o batismo de arrependimento. E o texto diz, irmãos, que Jesus se apartou daquele lugar onde ele poderia se encontrar com João, porque João também estava cumprindo o seu desígnio, que era continuar pregando e depois morrer decapitado segundo a vontade de Deus. Agora o texto vai nos mostrar que Jesus forma uma parceria na pregação com João, porque João pregava o arrependimento, porque isso ilumina a vida do homem. Porque o que nos ilumina os olhos, o entendimento, o coração, o que nos abre o entendimento para Deus é a gente pensar que a gente não é bom, que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente é pecador e que a gente precisa se arrepender. Essa pregação nos nossos dias, ela é vaiada todos os dias, porque as pessoas acham que elas são boas demais para não merecer coisas boas de Deus. Elas são boas demais. Elas são honestas demais, capazes demais. Aliás, ser honesto, ser capaz, ser bom, fazer o bem, isso, irmãos, nem está na moda mais. Nem está na moda, porque cada um vive segundo aquilo que relativizou, não vive segundo absolutos. A bondade e o bem para um não é a bondade e o bem para o outro, porque a bondade e o bem dos homens, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é a bondade e o bem de Deus. Por isso que Jesus combina com João, pregando a mesma verdade, que a verdade do reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Quem se arrepende é tocado por Deus, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e esse é capaz de se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus e entender que foi salvo pelo sacrifício de Jesus e por causa de Jesus poder entrar no céu depois da sua morte. Por causa de Jesus e da bondade de Jesus. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. O céu é um presente de Deus, a salvação é um presente de Deus. Eu não consigo fazer nada para merecer, eu não posso merecer, eu não conseguiria ter, eu não conseguiria comprar, eu não conseguiria obter pelas minhas obras, nem por honra, nem por nome de família, por qualquer outra coisa que o valha. Só de graça, pelo precioso sangue de Jesus. Então abra o seu coração para isso. Jesus veio cumprir um propósito. Ele não abriu mão de cumprir tudo que estava escrito na agenda de Deus. E não abriu mão de ser aquilo que foi chamado para ser.
Jesus não ocupou o tempo dele com aquilo que não foi chamado para fazer. E eu gosto de exemplificar isso com um texto do Evangelho, que é quando Jesus entra naquele lugar que tinha o tanque de Betesda, que era um tanque que uma vez por ano era movido pela presença de um anjo. E quando as águas eram movidas, revoltas, a primeira pessoa que se atirasse no tanque, ela era curada. Essa era a tradição daquele lugar. Então aquele lugar vivia cheio de gente enferma de todo tipo. Cheio de doente, de leproso, de cego, de coxo. E um dia Jesus entrou naquele lugar e falou com um homem que estava coxo há muitos anos. E olhou para ele e disse assim: você quer ser curado? E aquele homem que só conhecia como fonte de cura o tanque que era movido nas suas águas uma vez por ano, ele disse: eu quero ser curado, mas sempre alguém vai na minha frente. As águas se movem, vai sempre alguém na minha frente. Eu fico sempre em segundo lugar e não alcanço a cura. Aí Jesus mandou ele olhar para ele e mandou ele levantar, tomar o leito e andar. E ir para a casa dele. E foi o que ele fez. Jesus o levantou, ele tomou o leito e saiu andando e foi curado naquele dia. Jesus curou aquele coxo. Não é um feito maravilhoso de Jesus? Mas depois, esse é um texto que põe a gente para pensar. Se Jesus curou o coxo, por que não curou todos os outros mais? Se Jesus curou o coxo, por que não curou os cegos que estavam lá, os leprosos que estavam lá, os outros assolados de outras enfermidades? Aquilo era um lugar de enfermidade. O texto diz que era o tempo da festa da Páscoa. Jesus deixou de estar na festa para poder estar no pior lugar da cidade, que era o lugar onde os doentes se recolhiam para serem curados por uma água movida uma vez por ano, que eles não sabiam nem o dia nem a hora que iam acontecer, que isso ia acontecer. Por que Jesus não curou? Porque Jesus tinha uma agenda para cumprir. E na agenda de Jesus para aquele dia, só estava escrito que o coxo deveria ser curado. Só o coxo naquele dia. Isso é limitar o poder de Deus? Não. Isso é dizer mal de Deus? Não. Isso é dizer bem de Jesus, que era um homem obediente aos absolutos de Deus. Jesus veio ser aquilo que foi chamado para ser. E fazer obedientemente aquilo que foi chamado para fazer. Isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para nós. Jesus não deixou de ser a luz do mundo. E Jesus também nos chama de luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A Bíblia diz que a gente não põe a lâmpada debaixo da mesa ou da cama, mas a gente coloca a lâmpada no candeeiro, lá em cima do alqueire, que é para iluminar toda a casa. A gente não pode esconder a nossa luz. Deus também nos chamou para ser luz. Nós somos em Cristo Jesus a luz do mundo e o sal da terra. Nós precisamos cumprir o propósito para o qual nascemos, para o qual vivemos, cada um do seu jeito, mas o propósito é o mesmo: iluminar o mundo com a graça do Evangelho, iluminar o mundo com a graça da palavra de Deus, com o poder da palavra de Deus. E isso é maravilhoso, e isso em Jesus é maravilhoso. Isso é tremendo. Se a gente lê a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 4, livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, tem um acontecimento na vida de Jesus que é maravilhoso. O texto diz para nós assim, Lucas no capítulo 4, versículo 18, assim. Ou melhor, eu vou ler antes. Então Jesus, versículo 14... Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos os da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Está vendo a agenda de Deus? Jesus veio para fazer aquilo que Deus mandou fazer.
lá dentro da sinagoga, no dia certinho, ele leu a palavra de Isaías, no capítulo 11, que diz que o Espírito Santo estava sobre ele para apregoar o ano aceitável do Senhor, para apregoar o reino de Deus, o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus se identificou no meio das profecias, Jesus se identificou no meio do projeto de Deus, Jesus se identificou como aquele que era a resposta de Deus para a sua sociedade, e ele cumpriu cabalmente o seu propósito. Foi por isso que a vida de Jesus deu certo. Jesus não veio fazer o que quis, Jesus veio fazer a vontade do Pai. Isso não te inspira nada, isso não mexe com você, isso não altera o seu coração, não altera a sua maneira de pensar. Será que você não está relativizando a verdade? Ou seja, a verdade de Deus só funciona para a sua vida quando é necessário, quando você tem uma necessidade, está doente, está com problema, faltou dinheiro, é o coronavírus, então agora a verdade de Deus está lá. Não, queridos, a verdade de Deus é para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa história, para pôr a bom termo a nossa história, dentro do plano e do projeto de Deus. Abra o seu coração para isso, em nome de Jesus. Deus ama você, e assim como escreveu uma história linda para Jesus, e o enviou para cumprir um propósito, Deus escreveu uma história linda para mim e para você, e nos enviou com o cumprimento de um propósito, de um chamado. Todo cristão tem um propósito, todo cristão tem um chamado. O texto diz mais, que a história de Jesus deu certo, não só porque ele viveu em obediência à palavra de Deus e uma vida em cumprimento a essa palavra, não só como ele foi, porque ele não abriu mão de ser aquilo que foi chamado para ser, mas o texto diz mais, o texto diz que ele abriu o coração na sua história para alterar a vida das pessoas. A vida de Jesus alterava a vida dos outros, mexia com a vida dos outros. Jesus é uma cunha de Deus no mundo, é uma interferência poderosa. E Jesus, por onde passava, ele interferia. Vou contar só uma experiência. Um dia trouxeram diante de Jesus uma mulher, isso está no Evangelho de João, no capítulo 8. Trouxeram diante de Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Já trouxeram errado, porque trouxeram só a mulher. O adúltero não veio, veio só a mulher. Eles queriam testar Jesus, queriam provar Jesus. E aí jogaram a mulher aos pés de Jesus, que estava escrevendo na areia, diz a Bíblia. E quando ele levantou os olhos, os principais dos sacerdotes que estavam lá para apedrejar aquela mulher e que queriam testar Jesus, perguntaram para ele: a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? O que vai fazer com ela? É interessante que se ele dissesse assim, não apedreja, ele estava indo contra a lei de Moisés, dizendo que a lei de Moisés era falsa. Se ele dizia apedreja, se ele dissesse apedreja a mulher, ele estava faltando com a misericórdia com ela. Isso parece uma sinuca de bico da qual não dá para se escapar, não é verdade? Mas Jesus achou o escape, achou a palavra de sabedoria, irmãos, interferindo na vida daqueles homens e na vida daquela mulher, fazendo uma pergunta, ou fazendo uma afirmação: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Queridos, nenhum daqueles homens poderia apedrejar aquela mulher. Nenhum tinha justiça em si mesmo o suficiente para fazer aquele ato. O único que podia apedrejar aquela mulher era Jesus, porque ele era santo em tudo, todos os seus feitos. E a palavra de Deus diz que primeiro os mais velhos foram deixando as pedras e indo embora, e depois os mais novos foram também, e Jesus ficou sozinho com essa mulher. E Jesus faz uma pergunta para a mulher: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, eles foram todos embora. Aí Jesus disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. O Filho do Homem veio para salvar o pecador, e não veio para condenar o pecador. O Filho do Homem veio para salvar o mundo, e não para que o mundo fosse condenado por ele. Jesus veio cumprir o seu propósito. Jesus veio para interferir na vida das pessoas. Interferiu na vida daqueles que queriam apedrejar aquela mulher, trazendo à tona a malignidade do coração deles. As consciências deles doeram e eles puderam jogar as pedras e ir embora pensar nos próprios pecados. E Jesus interferiu na sorte daquela mulher, que deixou de ser a pecadora que era para ser uma mulher de Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Jesus interfere. O texto diz no versículo 18: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos, chamados Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu mais outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram.
Jesus alterou a vida desses homens simples, desses pescadores de peixes aqui. Pode ser que a firma de pesca deles, a firma de pescaria deles, fosse uma firma próspera, mas Jesus faliu a firma deles no mesmo dia. Jesus alterou completamente a vida deles, mudou a sorte deles, mudou o rumo da história deles. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e de agora em diante, vocês vão ser pescadores no reino de Deus. Vocês vão pescar homens, Pedro, Tiago, João e André, esses homens que Deus usou. Essa gente simples e humilde, Deus alterou a vida deles com um propósito maior. Por onde Jesus passava, ele fazia isso. Ele alterava a vida das pessoas com um propósito maior. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar pela sua cidade. Foi impedido pela multidão de ver Jesus. Subiu numa árvore, num sicômoro, uma árvore de galhos retorcidos e grossos. Subiu e ficou esperando, porque Zaqueu queria só ver Jesus. Mas Jesus não queria só ver Zaqueu, Jesus queria chamar Zaqueu para um estilo de vida diferente, interferir na sua história. Quando Jesus ia passando por baixo da árvore, Jesus olhou para Zaqueu e o chamou pelo nome. Zaqueu, que significa justo, justo, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa, eu vou pousar com você, vou comer com você. Zaqueu o recebeu na sua casa com alegria, desceu lá, e aí Jesus comeu com ele, e no meio da conversa Zaqueu disse: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, a minha vida muda, porque o Senhor entrou na minha casa, eu decido doar metade dos meus bens para os pobres, e para aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus altera a vida das pessoas. Jesus nos chamou para fazer isso também. Na nossa história, quem passar por nós tem que experimentar essa alteração que Deus é capaz de fazer. A nossa vida tem que ser tão contundente como a vida de Jesus. Porque Cristo está em nós, Ele habita em nós, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. Nós somos chamados para alterar a história das pessoas com o poder de Deus, com a presença de Jesus, com o poder de Jesus. Jesus diz assim: quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. E por que ele foi para junto do Pai? Para mandar o Espírito Santo, para nos dar toda a autoridade. É por isso que Deus dá ministérios para os seus filhos. É por isso que Deus dá chamado para os teus filhos, porque não existe uma maneira mais poderosa de interferir no mundo do que através do seu propósito, do seu desígnio, do chamado que Deus escolheu para você, do seu dom, do seu ministério. Eu sou pastor e eu interfiro na vida das pessoas com a palavra de Deus. Essa é a minha função. E a função dos crentes é cada um no seu lugar, cada um dentro do corpo de Cristo, exercitar essa função para que possa interferir na vida de outros e atrair muitos, todos aqueles que Deus escolheu para o reino dele. A nossa vida tem essa função. Nosso chamado tem esse propósito. Abra o seu coração para isso. Eu quero encerrar a palavra dizendo que Jesus era aquele que se deixou conduzir pela palavra e cumpriu a palavra e a sua história à risca. Jesus não deixou de ser aquilo que foi chamado para ser. Jesus alterava a vida das pessoas quando passava, mudou a história das pessoas. E o texto diz mais, diz que Jesus era um instrumento de Deus em todas as situações. A igreja é um instrumento de Deus, a igreja é a boca de Deus, a igreja são as mãos de Deus, são os pés de Deus, são os braços de Deus para abraçar. Se bem que a gente não está podendo abraçar nesses últimos dias, né? Mas nós vamos poder daqui a uns dias. Mas a gente abraça a vida das pessoas, a história das pessoas, a gente compra a causa das pessoas. E Jesus interferia e agia sendo um instrumento do poder de Deus. Ele era instrumento do poder de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, diz que ele veio para dar vista aos cegos, ele veio para libertar os oprimidos do diabo, ele veio para curar os enfermos, para libertar os cativos do diabo e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele era um instrumento de Deus. Então, irmãos, eu e você, nós somos os instrumentos que Deus quer usar. Eu sou o instrumento que Deus está usando na sua vida hoje, eu tenho consciência disso, em nome de Jesus. É o endosso do meu ministério, é o que Deus está fazendo na sua história agora, enquanto você ouve essa palavra. A luz e a graça de Deus está sendo irradiada sobre você. O poder da graça, que é através da palavra, está constrangendo o seu coração hoje, agora. Você não vai ser mais a mesma pessoa por causa dessa palavra aqui. Você não vai encarar a vida da mesma forma por causa dessa palavra, porque eu e a palavra de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus Trino, está passando dentro da sua casa hoje. Então o texto diz assim: percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então os doentes, os acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Então, queridos, Jesus atraía pessoas para si, porque ele não era só simpático com os problemas das pessoas, ele era empático, ele comprava a briga de todo mundo. Quero contar só um exemplo disso. Jesus estava entrando com uma turma de gente alegre na cidade de Naim. Ele tinha ensinado o povo durante toda a tarde. Quando ele entrou na cidade de Naim, ia saindo da cidade uma viúva, uma mulher que não tinha marido, e que ia sepultar o seu único filho que tinha morrido. Que história terrível dessa mulher, não é mesmo? Jesus parou, pôs a mão no caixão do defunto, coisa que só os parentes faziam, colocar a mão no defunto, no caixão do defunto. Por que só os parentes faziam? Porque uma pessoa que se entrava em contato com outro que estava morto, ele ficava cerimonialmente imundo, ele não podia entrar no templo para adorar, não podia fazer orações no templo, ele não podia fazer ofertas pacíficas, nem ir lá pedir perdão, ele tinha que fazer toda uma purificação, todo um ritual, para depois cultuar a Deus. Mas Jesus, que é o próprio Deus, sem ficar preocupado com essas contingências, ele foi lá e parou o funeral, tocou no caixão do menino, levantou o menino e o entregou vivo para sua mãe. É maravilhoso isso. E é interessante que antes de fazer esse ato tão poderoso, de levantar o menino da morte para a vida, ele disse algo que só Jesus pode dizer para uma mãe que está enterrando o seu único filho. Ele disse: mulher, não chores, não chores. É a evidência de que ele estava prestes a fazer um grande milagre. Não chores, a solução chegou. Não chores, o caminho de Deus está passando por aqui, a graça de Deus está passando por aqui. Pegou o menino pela mão e o entregou vivo para sua mãe. Não é maravilhoso isso, irmãos? Jesus era instrumento de Deus em todas as situações. Ele se encaixava em cada realidade. Um dia Jesus foi visitar um grupo de 10 cidades, Decápolis. E naquelas cidades havia um homem lunático, endemoniado, que atormentava aquele lugar. A palavra de Deus diz que ele vivia nos sepulcros, que nenhum grilhão e nenhuma cadeia poderia prendê-lo. E a palavra de Deus diz também que lá em Gadara, na cidade onde ele estava e onde Jesus o encontrou, ele estava lá perdido naquela situação de endemoniamento. Jesus repreendeu seus demônios para os porcos que caíram no despenhadeiro. E quando a cidade chegou naquele lugar, onde aquele alvoroço de porcos pulando no despenhadeiro se fez ouvir, quando a cidade chegou, aquele homem lunático que andava nu, que era um problema social na cidade de Gadara, naquele ajuntamento de 10 cidades, aquele homem estava sentado aos pés do Senhor Jesus, vestido e em perfeito juízo. Jesus se encaixou exatamente na vida daquele homem. Não é maravilhoso isso, irmãos? É interessante que o final do texto é interessantíssimo, porque os homens que viram o milagre que Jesus fez não atentaram para o milagre, eles atentaram para a perda dos porcos. E a primeira pergunta que eles fizeram não foi: como é que o Senhor conseguiu libertar esse cativo do diabo aí? Eles não ficaram admirados com a cura, porque gente cega por esse mundo não consegue enxergar os feitos poderosos de Deus e nem consegue ser instrumento de Deus. Mas eles perguntaram para Jesus: até quando o Senhor vai ficar conosco? Vai ficar mais tempo aqui? Seria bom o senhor ir embora logo, porque se o senhor continuar expulsando demônio para porcos, o prejuízo da cidade vai ser muito grande. Então aquela gente estava de olho na dificuldade, de olho na necessidade, de olho no prejuízo. Como muita gente hoje está de olho no prejuízo. Não está pensando nas pessoas que morreram, não está pensando nas famílias que perderam seus entes queridos. Não está pensando que Deus está ensinando uma tremenda lição para nós como igreja, primeiro para nós, para depois para aqueles que não são igreja. Eles não estão pensando em nada disso, eles estão pensando no dinheiro que eles estão perdendo ou deixando de ganhar porque eles não estão trabalhando ou não estão podendo trabalhar como trabalhavam antes. É uma questão de visão espiritual, né? É uma questão de entendimento, é uma questão de compreensão, é uma questão de entendimento do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando. Então quem é de Deus entende as obras de Deus, os feitos de Deus, e se encaixa como solução.
E é interessante, irmãos, que o texto lá de Gadara e de Jesus encontrando com o endemoniado gadareno, naquelas cidades todas ali, o homem que atormentava toda aquela região e que foi liberto. Esse homem, logo depois de ser liberto, ele quis seguir Jesus. E Jesus falou assim, não, você não vai me seguir. Você vai e volta para os seus e conta tudo que Deus te fez. Está vendo como Deus mudou a vida desse homem? De endemoniado, problema social, de homem que vivia nos sepulcros, que andava nu, que era um escândalo, que era algo incontrolável na sua sociedade. Esse homem Deus transformou no primeiro missionário daquela região. Queridos, Jesus é a solução dos problemas. E Ele levanta a igreja como sendo instrumento de Deus para ser também a solução para o louvor do seu nome. Para isso a gente precisa se ocupar dos absolutos de Deus. Quais são os princípios de Deus que você tem relativizado? Sabe por que você não consegue ser realizado? E talvez porque que muitas das coisas na sua vida não dão certo. Às vezes a criação dos seus filhos não dá certo. A sua vida, o seu trabalho não dá certo. Seu relacionamento com a sua esposa não dá certo. Seu relacionamento com os outros não dá certo. A sua maneira de se enxergar não é uma maneira boa e acertada. Porque talvez você esteja relativizando os absolutos de Deus. Esteja torcendo a verdade a seu favor. Viva como Jesus viveu. Jesus viveu acertadamente. A minha mãe, que era uma mulher muito simples e muito humilde, ela tinha uma súmula para nós. Quando a gente fazia alguma coisa que dava errado, e a gente ia lá perguntar por que deu errado, a minha mãe, com muita simplicidade, só dizia, olha, Manuel, deu errado porque você fez errado, faz certo que dá certo. E eu queria dizer isso para você, faz certo que dá certo. Porque se você fizer errado, vai dar errado. A gente relativiza a vida. A gente faz errado e a gente quer que dê certo no final. Começa errado e quer que no final seja certo. A gente enche a vida de contaminação e quer que a vida seja feliz, que a vida seja alegre, que a vida seja plena de Deus. A gente abre mão dos princípios, dos absolutos de Deus, dos princípios de Deus, da palavra de Deus, do projeto de Deus, da vida que Deus escreveu para nós. A gente fabrica uma vida no paralelo e depois quer ser feliz. É injusto com você. E é injusto com Deus, que escreveu uma história linda para você viver. Por que a vida de Jesus deu certo? Por que tudo que Jesus fez deu certo? Não foi sem problema, porque a história de Jesus passou pelo açoite, pela morte, pela cruz, pelo escárnio, pela dor. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante dele, desse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sei que às vezes a gente relativiza a verdade, porque a gente só vê o presente. A gente abre mão dos absolutos, joga fora os mandamentos de Deus e os princípios de Deus, porque a gente só vê o problema. Deus está dizendo você tirar os olhos do problema e colocar os olhos na verdade de Deus, nos absolutos de Deus, nas promessas de Deus. Nós vamos passar pelo problema, como Jesus passou pelo problema e foi vitorioso. Passou pela adversidade, passou pela morte, experimentou a ressurreição, está assentado à destra de Deus. Tem um nome que está acima de todo nome. Acima de todo demônio, reinado, domínio, acima de todo homem, acima de todos os anjos do céu, arcanjos, querubins. Ele está acima de tudo, irmãos, e vai voltar para nos buscar. Vai voltar para buscar a gente que acha e crê que a vida pode dar certo, que a vida pode dar certo por causa do exemplo de Jesus na palavra. Deus abençoe o seu coração. Nós vamos orar e depois vamos cantar um hino especial. O hino é Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel e é maravilhoso. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela verdade. Obrigado porque a gente pode fazer certo para dar certo, Senhor. E o certo de Deus é a palavra de Deus. O certo são os absolutos de Deus. O Senhor não nos deixa relativizar a verdade. Não nos deixa, Senhor, contaminar a verdade com mentira. Não nos deixa esvaziar a verdade com mentira no nosso coração. Enche o nosso coração da Tua palavra. Nós também queremos dar certo, como a vida de Jesus deu certo. Nós queremos fazer do Teu jeito, Senhor. Então tenha misericórdia de nós. Subjuga o nosso coração. Nos cobre de graça. Perdoa os nossos pecados, nossa resistência contra o Senhor. Nós somos tão resistentes com a verdade. Nos perdoa, nos ajuda. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser bem-sucedidos, mas do Seu jeito. Nós queremos ser bem-aventurados, mas do Seu jeito. Nós queremos fazer valer a pena, mas do Seu jeito, em nome de Jesus. Abençoe-nos, Deus.
e os confins da terra temerão o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um hino. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir aqui doce esperança desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Deus é fiel e permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Que Deus tremendo é esse que nós servimos, que nos acompanhe, que nos dirige, que tem uma história linda para realizar através de nós, uma história linda escrita para nós vivermos. Nós precisamos nos render, abrir mão da história que fabricamos e passar a viver a história do Senhor. Amém, queridos? Nós já vamos encerrar esse momento de culto aqui. Curve a sua cabeça para receber a bênção. Hoje nós estamos tendo uma experiência ao vivo, né? Isso é muito bom. Domingo também nós vamos ter o culto ao vivo. A gente vai estar aqui gravando e você no seu lar, nos ajudando, cantando conosco, orando conosco. Depois compartilhando esse culto com seus amigos, com as pessoas que são do seu relacionamento. Isso vai abençoar muita gente, temos certeza disso. Vamos curvar a cabeça, vamos receber a bênção. Feche os seus olhos. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a consolação, os poderes e a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida,
sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas necessidades, sobre o seu coração, sobre o povo de Deus esparramado sobre a face da terra, até o dia da volta de Jesus, quando todos nós estaremos vivendo com Ele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenha um bom restante de semana em nome de Jesus. Amém.